Cura e integridade. Lições de 36 a 42. Capítulo 5. Cura e integridade. Introdução. Curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tem recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o total da alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisa conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar seu próximo a não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Subtítulo 1: O convite ao Espírito Santo. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número do que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador, o guia. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é o conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ao atravessar a ponte para ele. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Repetindo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz,
e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Subtítulo 2: A voz por Deus. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura olhando além dela, para os que eram crianças de Deus antes que a cura fosse necessária e para os que serão quando tiverem sido curadas. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo a partir da sua mente para a tua enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre Pai e Filho. O Espírito Santo é a resposta de Deus à reparação, à separação. Repetindo, o Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizestes, e essa não é de Deus. Mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Mesmo que nesse mundo é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolhestes deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feitos uma outra voz. Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala da paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não pode perdê-la, mas podes não reconhecê-la. Assim sendo, ela está perdida, entre aspas, para ti, até que escolhas certo. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens
outras devoções agora, a tua devoção dividida de teu as duas vozes, e tem que escolher em que altar queres servir. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para o despertar e ser contente. Quando estás tentado pela voz errada, chama por mim para lembrar-te de como curar, compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Na medida que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te de que jugo significa união e fardo significa mensagem. Vamos reformular. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deste modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Criança de Deus, minha mensagem é para ti, para que as ouças e a transmita aos outros à medida que respondes ao Espírito Santo dentro de ti. Subtítulo 3. Guia para a salvação. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é a parte da santidade, é a parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. E isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Sendo chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesma, assim como a de todas as suas criações. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizestes. Essa dissociação é curada nos dois à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele e assim reconheces o que é esse chamado. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possa ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está fadado a produzir medo. O atraso é do ego. Repetindo, o atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque
Percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. Eu tenho enfatizado repetidamente que o nível da mente não é compreensível para o outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, a luz que conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz, pois tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado a parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso que o Espírito Santo te lembra, é isso o que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A eternidade e a paz estão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar a parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente, porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus. Tu que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende. E ser aberto ao aprendizado. Tu não fizestes a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse conhecimento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu aumentes em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti. Subtítulo 4: Ensinando e curando. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus porque Ele te criou. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para quem sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu. Aumentará à medida que estejas disposto a desenvolver a parte não curada da tua mente, a parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livres. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem, mas, tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação. Um remédio que não foi feito por ti.
A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que, mesmo nesse mundo, é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar, e também o teu. As ideias do Espírito não deixam a mente que as pensa, nem pode conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostrar-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele. Ou o mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Eu apelo a ti, para que ensine o que tens aprendido, porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Faze com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. A vontade conjunta da filiação é o único Criador que pode criar com o Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo. E ao pensar de Deus não falta nada. Em tudo que pensas que não seja através do Espírito Santo, algo está faltando. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-lo e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. Subtítulo 5. O uso da culpa pelo ego. O ego tem um propósito assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egotista. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembre-te de que ambos estão em ti. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego. Mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. Sempre que respondes ao teu ego, vai experimentar culpa e temer punição. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa o sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. É a tua aceitação que o faz real. Se intronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus, pensar com Ele e pensar como Ele.
Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo, porque ela foi curada. Mente sã não pode conceber a enfermidade, porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. O ego acredita que, punindo-se, vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir, então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu não podes, mas pode reinterpretá-la. Corrigindo, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão "o que é que tu queres?" tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto, e a cada segundo, e a cada momento de decisão. É um julgamento que pode ser tudo menos seu efeito. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não pode erradicá-la. Tu fizestes a outra, então podes. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer aos ditames que eles impõem. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é então a responsabilidade porque é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Subtítulo 6. Tempo e eternidade. Tens optado por estar no tempo ao invés de estar na eternidade. Por conseguinte, acredita que estás no tempo. Porém, na tua opção, tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. E isso dá ao ego um senso falso de segurança, por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhe fazer essa troca, simultaneamente trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces que o que ele pode fazer, porque ele deste o poder de fazê-lo. Repetindo, e como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazê-lo. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não pode estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus criou com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixe que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De outro modo, pode ter ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente ou quase simultaneamente. Pois o ego fala sempre primeiro, interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira.
O ego fala em julgamento e o espírito reverte essa decisão, quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior deste mundo. As decisões do ego estão sempre erradas porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior, porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Os ímpios, no entanto, perecerão? Vem a ser uma declaração da expiação se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito, uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo, portanto não compartilha. Ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dada ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele foi dado para lembrar-te do que tu és. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do seu Criador. Agora, precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito e, ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te à eternidade e lá permanecer, para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado, porque ele te foi dado livremente por Deus. Tens que dá-lo assim como o recebeste. Subtítulo 7. A decisão a favor de Deus. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado porque não é essa a sua vontade, mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura porque Deus a criou íntegra. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus tal como ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade é a integridade e a sanidade dos teus irmãos é a tua. Mas o momento é agora. Sempre que não estás totalmente alegre é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Percebendo isso como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ataque. Se te permites sentir culpa,
Vais reforçar o erro ao invés de permitires que seja desfeito para ti. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Dize isso a ti mesmo de maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Eu devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas não posso decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Fim do capítulo 5. Esse último trecho aqui destacado, você pode escrever e fazer essa declaração, né? Em especial, quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Poderoso, né? Então, faça isso, escreva ali no papel e declare isso essa semana, que certamente vai ser muito integrativo, que é a proposta deste capítulo, né? Chamado Cura e Integração. Agora, na parte 2 do vídeo, vou apresentar para vocês as 7 lições para se fazer uma a cada dia. Se você esquecer alguma, não tem problema, você faz no dia seguinte, no seu tempo. O importante é você ler a ideia do dia, compreendê-la. Você pode adaptar a ideia do dia para suas palavras, né? Parafraseando. O importante é manter a ideia, a essência. E pela leitura, pelo que eu pude perceber, quais são as diretrizes deste capítulo 5 para nós? A compreensão da palavra santidade, ou melhor, né? É uma compreensão conceitual. A santidade tem a ver com a integração. Sabemos que somos extensão de Deus. E essa extensão não acaba em nós, ela se estende ao outro. E é isso que é chamado de santidade, é essa percepção, é esse estado de pertencimento. Eu pertenço a Deus, porque eu sou extensão dele. Não tem outro jeito. E se eu sou extensão dele, o outro também é. E quando eu tenho essa percepção, esse sentimento de pertença e de extensão, e eu incluo o outro, eu tenho a santidade. Então, o que é santidade no contexto do livro Um Curso em Milagres? É essa ideia de integralidade. Eu sou um com o Pai, assim como o outro. E eu tendo esse pensamento, eu tendo essa certeza, essa percepção, conhecimento, esse sentimento de pertencimento, eu tenho a cura. Eu curo em mim, eu curo o outro. Porque a única doença que temos é a separação que criamos, que escolhemos, que elegemos. Então, todas as atividades dessa semana vai ser em volta disso, de você perceber essa sua santidade. Em outras palavras, de você perceber a sua integridade, a sua extensão com Deus. E a sua função é olhar para o outro e estender isso a ele. Enxergar no outro também o Espírito Santo. Porque o que podemos compartilhar é isso, é o Espírito Santo. Tendo o outro essa percepção ou não ainda, mas quando você tem isso em você, você vai atingir o outro, porque o outro é uma extensão de Deus, e se você é extensão de Deus, estamos todos integrados. O que faz bem a você, faz bem ao outro. São essas as premissas das lições dessa semana, uma por dia, e do capítulo que acabamos de ouvir. A lição 36
tem a seguinte ideia: a minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Você vai praticar, é aconselhado praticar 4 vezes, 4 práticas mais longas, de 3 a 5 minutos. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Então, você vai repetir essa ideia, vai compreendê-la. Você pode trocar alguma palavra, mas o importante é você ter essa percepção da santidade, né? A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Porque, como eu disse, se a santidade é uma questão de integração, logo ela vai envolver tudo que eu vejo, tudo que você vê. Percebe como vão se casando, alinhando as coisas? A minha santidade envolve tudo que eu vejo. Então, você vai fazer também aplicações mais curtas, com frequência, para proteger a sua proteção ao longo do dia. Ficou redundante, né? Mas é o texto do próprio livro. Então, sempre que você perceber a necessidade, você lembre disso. Né? A minha santidade envolve tudo que eu vejo. Se está numa situação que você não se sente confortável, lembre-se disso. A minha santidade envolve tudo que eu vejo. Fale para você ali na sua mente. Declare isso, perceba, vai repetindo com leveza, sem forçar. Vai repetindo, repetindo, que certamente a situação ela vai ser clareada, ela vai ser apaziguada. Os períodos de prática mais longos devem tomar esta forma. Primeiro, você vai fechar os seus olhos, né? Então você pode escolher fazer pelo período da manhã, um deles, dessa prática, né? Vai fechar os seus olhos, repetir a ideia de hoje. A minha santidade envolve tudo que eu vejo. Em seguida, você vai abrir os olhos e olhar ao seu redor, aplicando a ideia a qualquer coisa que você notar durante o exame casual. Diga, por exemplo, a minha santidade envolve aquele tapete. A minha santidade envolve aquela parede. A minha santidade envolve estes dedos. A minha santidade envolve essa cadeira. A minha santidade envolve aquele corpo. A minha santidade envolve esta caneta. E assim por diante. Durante esses períodos de prática, feche os olhos e repita a ideia para ti mesmo várias vezes. Em seguida, abra os olhos e continue como antes, tá? Agora, para os períodos mais curtos, como eu já comentei, você pode fechar os olhos e repetir a ideia ou declarar isso mentalmente com os olhos abertos. Olhe ao teu redor, repetindo mais uma vez e conclua com mais uma repetição de olhos fechados. Ou não, tá? Depende da situação que você se encontrar, se vai conseguir fechar os olhos ou não. O importante é você declarar, ter isso em sua mente. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Todas as aplicações devem ser feitas bem lentamente. E, claro, é tão quanto possível, sem esforço e sem pressa. Então, perceba o momento agora, né? O momento da prática é o agora. E como foi colocado aqui no capítulo, o agora é a eternidade. Eu aqui destaquei uma frase das orientações desta lição que certamente vai trazer uma compreensão melhor do objetivo dela, né? Tu és santo porque a tua mente é parte da mente de Deus. Lembra que eu disse que a santidade tem a ver com integração. Você é a extensão do Pai. E porque és santo, ou seja, porque é a extensão dele, porque é a criação dele, porque é filho de Deus, a tua vista também tem que ser santa. A tua vista está relacionada com a tua santidade, não com o ego e, portanto, não com o teu corpo. Essas fichas aqui que eu fiz, resumindo as atividades, eu vou deixá-la na descrição do vídeo. Você pode acessá-la, ela está em PDF. Você pode deixar salvo no seu computador, no seu celular, printar a tela aqui. Então, tem várias maneiras de você se permitir fazer as atividades, desenvolver esta integração. A integração que já é sua, é uma questão de você perceber e escolher olhar para esta direção. Daí que vem o curso em milagre, é essa correção, você escolher olhar e aceitar as orientações do guia do Espírito Santo.
Agora, a lição número 2 da semana é a 37. A ideia, continuação dessa questão da santidade, que é a palavra-chave de tudo aqui. A minha santidade abençoa o mundo. Então veja como é bem pertinente ao que já foi lido. Se eu sou filho de Deus, o outro também é. Se eu sou a extensão de Deus, o outro também é a extensão de Deus. Então, o que eu vejo em mim e o que eu vejo no outro reforça. A minha santidade abençoa o mundo. A maneira como eu olho o mundo, eu posso olhar abençoando ou amaldiçoando. Então, por que escolher amaldiçoar, né? Então, a ideia do dia é: a minha santidade abençoa o mundo. É sugerido que se faça 4 práticas mais longas e você também pode repetir quando perceber a oportunidade. Você vai repetir a ideia do dia: minha santidade abençoa o mundo. Mais ou menos 1 minuto. Você repete isso para você, mentaliza, observa na sua mente, sem pressa. E em seguida você vai olhar ao seu redor enquanto aplica a ideia e vai aplicar a qualquer coisa que vê. Por exemplo, a minha santidade abençoa essa cadeira. A minha santidade abençoa aquela janela. A minha santidade abençoa este corpo. Né? Pode soar como ousadia, e é ousado você escolher a mentalidade certa, não é? Já pensou você falar? A minha santidade abençoa a minha família. Você fala isso não porque você está tomando o lugar de Deus, mas porque você está assumindo o seu lugar de filho. É uma extensão. Pode continuar o período da prática com os olhos fechados. Pode abrir os olhos novamente e aplicar a ideia para o dia de hoje ao seu mundo exterior, se assim o desejar. Pode alternar aplicando ao que vê à sua volta e aquilo que está em sua mente. Você pode falar aquilo que vier à sua mente. Você vai lembrando suavemente, sem pressionar. Aquilo que vier à mente, as suas ideias, você vai um a um falando: a minha santidade abençoa isso, a minha santidade abençoa aquilo, tá? E concluir a repetição da ideia com os olhos fechados e imediatamente seguida de outra repetição com os olhos abertos. Essa alternância nada mais é de que para que nós compreendamos que o mundo exterior e interior são os mesmos, tá? Os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. Sempre que puder, repita: a minha santidade abençoa o mundo. Tá? Essencial usar a ideia se alguém parece causar-te uma reação adversa. Então, percebeu que alguém está lhe causando algum incômodo, alguma adversidade. Então, a minha santidade abençoa essa pessoa. E assim vai, mentalmente, para você, lógico, né? Ofereça-lhe a bênção da sua santidade imediatamente, para que possa aprender a mantê-la na sua própria consciência. E a frase que eu destaquei da orientação é: a santidade te permite ensinar ao mundo que tu e ele são um só. Não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento de que na tua santidade todas as coisas são abençoadas junto contigo. Então, muitas vezes a gente quer corrigir uma situação que consideramos errada, inoportuna, com palavras, dando exemplos e sermões. E muitas vezes somos muito mais efetivos no quieto reconhecimento dessa santidade mentalmente, santificando o local, santificando as pessoas. A terceira lição, a lição 38, a ideia é: não há nada que a minha santidade não possa fazer. Poderoso, né? De novo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Então, você pode anotar essa ideia, digitar aí no seu celular, no bloco de notas, para não esquecer e ao longo do dia você recorrer a esse bloco, ou colocar na sua agenda, em algum lugar, ou printar, vou colocar aqui inteira. Você pode printar essa tela e no dia você vai recorrendo a ela
para fazendo, porque certamente isso vai revertendo, vai devolvendo né, a sanidade que já é sua. Você só não está olhando para ela, não está vivenciando, escolhendo vivenciá-la. A ideia, então, não há nada que a minha santidade não possa fazer. A prática, olha, 4 vezes, um pouco a mais, um pouco a menos, você vai perceber isso, o que faz sentido para você, o que se adequa ali ao seu momento. E outros momentos curtos, se necessário, tá? Repita a ideia para o dia de hoje, você vai fechar os olhos, isso nas práticas mais longas, tá? Vai examinar a sua mente, perceber o que vem à sua mente, buscando qualquer senso de perda ou qualquer tipo de infelicidade, tal como vê. Então, o que está ali causando infortúnio, tristeza, inquietação? Busque, né, trazer isso à mente. Identifique a situação, o nome. Use esta forma ao aplicar a ideia para o dia de hoje. Então, você percebeu a situação, você pode colocar assim. Na situação envolvendo tal coisa, na qual eu vejo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Entendeu? Então, na situação envolvendo tal coisa, na qual percebo tal coisa, se vê, não há nada que a minha santidade não possa ver. Então, faz de conta. Na situação envolvendo a internação de tal pessoa na qual eu vejo, não há nada que a minha santidade não possa ver. Então, você pode citar qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer percepção que você note o conflito, você cita, né? Então, você vê. E logo em seguida vem a ideia, mas não há nada que a minha santidade não possa fazer, certo? De vez em quando pode querer variar esse procedimento e acrescentar alguns pensamentos relevantes, que sejam seus. Então, por exemplo, pode querer incluir pensamentos tais como: não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela, porque eu sou extensão dele. Então, você pode fazer essas adaptações, tá? Pode introduzir quaisquer variações que te atraiam, contanto que mantenha os exercícios focalizados no tema. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Então, em último caso, repita a ideia. Repita, né? Vai falando isso para você, vai percebendo isso, sentindo isso, que já faz muito efeito. O propósito dos exercícios de hoje é começar a incutir em ti o senso de que tens domínio sobre todas as coisas devido ao que tu és. Não é pelo ego, é pela essa questão da integridade de ser filho de Deus e do outro também. Nas aplicações mais curtas e frequentes, aplique a ideia na sua forma original, a menos que um problema específico concernente a você ou a outra pessoa surja ou venha à mente. Nesse caso, você pode usar a seguinte forma: a tua santidade é totalmente limitada em seu poder, porque te estabelece como um filho de Deus, uno com a mente do seu Criador. Uau, né? Já pensou declarar isso diante de uma pessoa que está ali necessitada ou entrando em muito travamento, conflito contigo? Vale a pena escrever, vale a pena você colocar isso em prática, você aprender a resolver as coisas, além da força física, além dessa percepção egóica. A lição 39, a ideia é: a minha santidade é a minha salvação. Eu amei essa atividade, fazê-la foi uma plenitude no meu dia, foi uma experiência muito boa. Tive bons frutos por causa dessa ideia. Você pode praticá-la. É sugerido, 4 práticas ao longo do dia. Pode ser uma de manhã, umas 2 vezes à tarde e uma no final do dia. Mas aí você perceba o que é conveniente para você. Períodos curtos também ao longo do dia. E como sempre, as práticas são parecidas, Tem aquele momento que você vai se aquietar, repetir a ideia, a minha santidade, a minha salvação, aí vai fechar os olhos, examinar os seus pensamentos ligados ao desamor,
seja qual for a forma que apareçam. Pode ser uma inquietação, algo relacionado à depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança, assim por diante. Veja que essa e a outra atividade, elas vão nessa busca de ir curando, corrigindo esses sentimentos que certamente não são pertencentes ao reino de Deus e que são decorrentes da nossa mente errada, escolher seguir a perspectiva do ego, que é uma criação nossa. Então, você olhar para isso permite que você dispa a sua mente e dê a visão correta. Então, perceba o que vem incomodando na sua mente. Situações específicas, eventos, pessoas. Tudo isso é adequado, é pertinente para a atividade de hoje. Aí você lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida qualquer em particular, você examina sua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. E você vai aplicar a ideia de hoje a cada uma delas. O que você for lembrando, você vai colocar para cada uma. Então, primeiro, meus pensamentos de desamor em relação a tal situação estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Percebeu? Que quando você tem essa ideia de desamor, isso te mantém no inferno? Então, a minha santidade é a minha salvação? Por isso que eu falei que foi uma atividade que me impactou muito. Eu sempre lembrava dessa frase, vou citar a próxima, vocês vão perceber isso. Nos períodos curtos, você repete lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. A minha santidade é a minha salvação. Conclua cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Óbvio, O seu oposto, a minha santidade, porque é a minha salvação. Então, essa questão ficou muito para mim, na minha mente ao longo do dia. Então, eu fui relembrando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? A minha santidade é a minha salvação. Então, eu repeti isso muitas vezes e foi muito benéfico. Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora ou mais, se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particular útil de ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto. Então, você pode até citar a situação. E, resumindo, o propósito, a ideia dessa atividade é a gente aprender a ver de forma diferente tudo aquilo que consideramos desamor. É imperativo para a nossa salvação abençoarmos esses desafetos, Isso nos salvará e nos dará visão. Nós temos que abençoar os desafetos para poder dissolvê-los. A lição 40, a ideia e é bem curtinha, eu sou abençoado como um filho de Deus. Seria muito desejável que os empreendesses a cada 10 minutos. E és encorajado para que tentes adotar esse horário e segui-lo sempre que possível. Sempre que te lembrares desta, tenta novamente. Então, são ideias que você vai repetir ao longo do seu dia. Eu sou abençoado como filho de Deus. Você vai repetir a ideia para o dia de hoje, em seguida vai acrescentar vários atributos que associa ser de um filho de Deus. Quais são os atributos de um filho de Deus? Certamente virá à sua mente. Por exemplo, o período de prática poderia consistir no seguinte: eu sou abençoado como um filho de Deus, eu sou calmo, quieto, seguro e confiante. Se só dispuseres de um período breve, será suficiente dizer apenas que és abençoado como um filho de Deus. Então, nesse dia, você vai declarar ao longo do dia: eu sou abençoado como filho de Deus. E você pode destacar adjetivos, palavras que são alinhadas aos atributos de um filho de Deus, aos valores de um filho de Deus. A lição 41, a ideia é:
Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Todos os exercícios são bons, né? Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Essa é a ideia. Vai fazer uma vez, uma prática longa, tá? E pode repetir também, sempre ao longo do dia. Mas uma prática longa só uma vez. E outras curtas ao decorrer do dia, ao perceber a necessidade. Você vai sentar quieto por uns 3 a 5 minutos, com os olhos fechados. Vai repetir a ideia devagar, tá? Não faça nenhum esforço para pensar em coisa alguma. Em vez disso, tente sentir-se voltado para o teu interior, além de todos os pensamentos vãos do mundo. Tente entrar com profundidade na sua própria mente, mantendo-a livre de qualquer pensamento que poderiam desviar a tua atenção. O foco aqui agora é o mundo interior. O foco é aquietar a tua mente e diminuindo essa tempestade de pensamentos. Não é uma coisa forçada. Se vêm os pensamentos, não fica se agredindo, se culpando, desculpem. Apenas permita que passem, né? Que vá com as águas, que vá. Veio, vai, vem, vai, né? E com o tempo vai aquietando, vai diminuindo esse trânsito, essa poluição de pensamento. Você vai tentar entrar com profundidade na tua própria mente, mantendo-a livre de qualquer pensamento que poderiam desviar a tua atenção. Então, aos poucos, você vai aquietando a mente. Pode repetir a ideia de vez em quando se achar útil, mas, acima de tudo, tenta mergulhar bem fundo dentro de ti, longe do mundo, de todos os tolos pensamentos do mundo. Então, se permita simplesmente ficar em silêncio, na medida do possível, né? Sem forçar. Vai percebendo a quietude, respirando, relaxando os membros do teu corpo e percebendo, né? Uma tática que eu gosto de usar é fechar os olhos e imaginar um pontinho branco aqui entre os meus olhos, na altura da testa. Eu gosto disso. Centro ali e vou guiando aquela luz interiormente, e você vai esquecendo de pensar em outras coisas, tá? E aí eu peguei uma frase da orientação desse exercício que diz assim: esta prática, né? Você está tentando ir além de todas essas coisas, está tentando deixar as aparências e aproximar-te da realidade. Simplesmente aquieta-te, em silêncio, um pouquinho ali, né? Se for 1 minuto de silêncio, de quietude, né? E antes você declara: Deus vai comigo aonde quer que eu vá. E a última lição dessa semana: Deus é a minha força, a visão é sua dádiva. É importante a gente perceber as letras maiúsculas, né? Sempre que tá a sua letra maiúscula, é Deus, relacionado a Deus. E Ele é nós somos extensão dele, então a dádiva é extensiva a nós. É uma prática 2 vezes, períodos e outros períodos curtos do dia. Então, são 2 práticas completas. Pode ser de manhã e uma noite, que é o sugerido, e ao longo do dia, ao perceber a oportunidade. Você vai repetir a ideia: Deus é a minha força, a visão é sua dádiva. Vai repetir a ideia lentamente, com os olhos abertos, olhando ao teu redor depois, né? E em seguida feche os olhos, repita outra vez, ainda com mais vagar, com mais calmaria. Depois disso, tenta não pensar em nada. Você vai tentar, né? E perceber os pensamentos irem embora, vem, vai, não briga não. A não ser os pensamentos que te ocorrerem relacionados com a ideia para o dia. Então, somente as ideias relacionadas ao dia você vai focar. A visão tem que ser possível. Deus, e você pode repetir, por exemplo, né? A visão tem que ser possível. Deus dá verdadeiramente. Ou você pode repetir: as dávidas de Deus para mim têm que ser minhas, porque Ele as deu a mim. Então perceba como que você pode reescrever a ideia de hoje com suas palavras, para que faça sentido para você. Deus é minha força, a visão é sua dádiva. Aqui tem 2 sugestões. A visão tem que ser possível, Deus dá verdadeiramente. Ou você pode falar: as dádivas de Deus para mim
tem que ser minhas, porque Ele as deu a mim. Então você faz a sua adequação, o seu ajuste. Na dúvida, repita a ideia. Deus é minha força, a visão é sua dádiva. Né? O que é a visão? A visão não é o ver com os olhos. A visão é aquele quadro perceptível a partir do compartilhamento, do ensino do Espírito Santo, que é o nosso professor. Não há limite para o número de períodos curtos que seriam benéficos para a prática de hoje. Repetir ao longo do dia. E a frase para a completude aqui da compreensão. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial no processo de reunir pensamentos e ensinar-te que estás estudando um sistema unificado de pensamentos, na qual nada que seja necessário está faltando e nada contrário ou irrelevante está incluído. Por quê? Porque é integração, porque a santidade é essa noção. Eu e o Pai somos um e o outro também, né? Então, finalizamos aqui. Agradeço por estar aqui até o final. E eu destaco a última frase do livro: o único aspecto tempo que é eterno é o agora. Te aguardo na semana que vem, o capítulo 6. É lindo, gente. Olha o nome. Lições do Amor. Maravilhoso. Pratique que vale a pena. Permita-se ser filho de Deus. Permita-se viver essa identidade que é sua. Um abraço, Valéria Hora.